Estamos percorrendo o filo Arthrópoda, e o primeiro subfilo que investigaremos contendo vida existente é o Chelicerata. Chelicerata inclui as aranhas do mar, os caranguejos de ferradura, os aracnídeos, como carrapatos, ácaros, aranhas, escorpiões e opilhões, além de diversas linhagens extintas, como os euriptéridos, ou escorpiões do mar, e os Chasmatáspida. Os quelicerados existentes são frequentemente alguns dos animais mais injustiçados e difamados, especialmente os membros da ordem Arane, as aranhas, mesmo que grande parte do que acreditamos saber sobre eles seja falso. Por exemplo, embora uma média de 2.000 pessoas globalmente relatem ser picadas por viúvas negras anualmente, a maioria das picadas não requer atenção médica, e nenhuma morte por picada de viúva negra foi registrada nos Centros de Controle de Envenenamento americanos. As fêmeas da maioria das espécies de viúvas negras também raramente comem os machos, embora pelo menos uma espécie pratique frequentemente o canibalismo entre irmãos. Serão necessárias várias aulas para cobrirmos este grande subfilo, e nesta primeira aula nos concentraremos exclusivamente em sua forma e função gerais, pois há bastante a se discutir. Como todos os artrópodes, os quelicerados possuem corpos segmentados com membros articulados, todos cobertos por uma cutícula feita de quitina e proteínas. O metamerismo de seus corpos consiste em dois tagmas, ou segmentos, o prosoma e o opistosoma, exceto nos ácaros, que perderam a divisão visível entre essas seções. Eles recebem esse nome por causa de suas peças bucais únicas, conhecidas como quelíceras, às vezes chamadas de mandíbulas, que podem funcionar como presas articuladas, como nas aranhas ou como pinças nos escorpiões. Existem três tipos: quelíceras em canivete, em tesoura e quiladas. Os quelicerados também se caracterizam pela presença de pedipalpos, um segundo par de apêndices especializados localizados atrás das quelíceras. Os pedipalpos são utilizados para diversas funções, incluindo sensações, apreensão e reprodução. Assim como as quelíceras, os pedipalpos também variam entre os clados. Um excelente exemplo é a comparação entre os pedipalpos de uma tarântula e os de um escorpião. Portanto, os quelicerados geralmente possuem dois segmentos corporais, um par de quelíceras, um par de pedipalpos e 4 pares de pernas para locomoção, totalizando 8 pernas. Em geral, a maioria dos quelicerados, como a maioria dos artrópodes, possui sistemas nervoso, circulatório, reprodutivo, digestivo, excretor, respiratório e muscular completos. O sistema nervoso dos quelicerados se assemelha bastante ao de outros artrópodes. Eles possuem um cérebro localizado logo atrás da boca, formado pela fusão de gânglios. O cérebro conduz um par de cordões nervosos ventrais que seguem em direção ao opistosoma. Nervos individuais percorrem o comprimento das 8 pernas e chegam aos pedipalpos e quelíceras. Para perceber o mundo ao seu redor, os quelicerados possuem numerosos olhos simples e olhos compostos nos caranguejos de ferradura, órgãos tarsais quimiosensoriais, pelos ocos nas pontas dos pedipalpos usados na olfação, sensilas em forma de clava em algumas espécies para percepção de umidade, numerosas cerdas e órgãos de fenda que cobrem seus corpos e funcionam como sensores de toque e vibração, sendo especialmente desenvolvido nas aranhas. Eles possuem um sistema circulatório aberto, típico dos artrópodes, no qual um coração tubular dorsal localizado no opistosoma ou abdômen nas aranhas bombeia hemolinfa pela hemocele, a principal cavidade corporal que abriga os órgãos. Essa hemolinfa é semelhante ao sangue dos vertebrados, mas é de cor pálida, devido à hemocianina, que contém muito mais fatores de coagulação, permitindo que os quelicerados percam membros e fechem a área sem perder sangue. Seu sistema circulatório utiliza o sistema respiratório para a troca gasosa. Na maioria das espécies, o coração dorsal bombeia a hemolinfa pelas folhas dos pulmões foliáceos, ou brânquias, dependendo da espécie. Alguns, como as aranhas do mar, carecem completamente de sistema respiratório e realizam a troca gasosa por difusão simples. Outros, como algumas aranhas, possuem espiráculos ou apenas um único espiráculo na face inferior do abdômen, antes das fiandeiras, que se abrem em um sistema traqueal para a troca gasosa adicional. Como todos os artrópodes, os quelicerados não respiram pela boca, e muitos podem sobreviver por longos períodos sem oxigênio, embora eventualmente sucumbam à toxicidade pelo dióxido de carbono. O sistema circulatório também está diretamente conectado ao sistema excretor, que está ausente nas aranhas do mar. Nos quelicerados terrestres, a extração de resíduos da hemolinfa
é realizada por nefrídeos e túbulos de Malpighi, que despejam resíduos sólidos no intestino posterior do sistema digestivo. Os caranguejos de ferradura, por sua vez, convertem resíduos nitrogenados em amônia e os expelem pela brânquia. O sistema circulatório também está conectado ao sistema digestivo, que frequentemente processa apenas alimentos líquidos. Muitos quelicerados, como aranhas e escorpiões, pré-processam o alimento em cavidades pré-orais, após injetarem toxinas e enzimas digestivas na presa, deixando-a se liquefazer internamente. Outros, como muitos dos acari, carrapatos e ácaros, são parasitas hematófagos, e os que são predadores possuem peças bucais complexas que pré-processam o alimento antes dele entrar pela boca. Alguns, como os epilhões e os caranguejos de ferradura, conseguem ingerir alimentos sólidos sem processamento prévio. Depois que o alimento entra pela boca, passa pela faringe muscular, que funciona como uma bomba, e segue para o esôfago e o estômago. A partir daí, o estômago tubular utiliza múltiplos túbulos digestivos para distribuir os nutrientes pelo corpo. O alimento não digerido é coletado no intestino posterior e eliminado junto com os resíduos nitrogenados sólidos pelo ânus. Seu sistema muscular é complexo e varia desde músculos espessos nos pedipalpos e pós-abdômen dos escorpiões até músculos extremamente finos que auxiliam na contração dos membros. Os membros, no entanto, são estendidos pela pressão hidráulica do cefalotórax, por meio do bombeamento da hemolinfa para dentro e fora das extremidades. Alguns clados, como as aranhas saltadoras, conseguem saltar longas distâncias graças ao seu incrível uso de pressão hidráulica. Por fim, o sistema reprodutivo da maioria dos quelicerados consiste em uma separação dioica entre machos e fêmeas. Frequentemente, as fêmeas são maiores do que os machos e possuem receptáculos espermáticos, ovidutos e ovários. Muitas fêmeas podem armazenar esperma masculino para fertilização posterior. Os machos geralmente possuem um par de testículos conectados a um gonóporo. Falando em reprodução, vamos avançar e examinar como esses organismos se reproduzem, bem como aspectos de suas adaptações e ecologia.